eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. A partir do verso 35, diz assim: Pilato respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse: não acho nele crime. O Senhor Jesus revela a Pilatos que veio dar o testemunho da verdade. Amém? E a Bíblia diz que quem a gente estamos nos aproximando de Deus tem que crer que Ele existe. Amém? Se a Bíblia está falando isso, porque o Senhor conhece o coração do homem e sabe que há uma grande dificuldade de acreditar que Ele existe. Amém? Por isso que Ele fala, quem se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe. Então, tem aqueles aqui, todo mundo, as reuniões hoje, que não acredita. Amém, irmão? Que não acredita. Senão não estava escrito isso. Aquele que se aproxima tem que crer que Ele existe, ó. É necessário. Está falando que tem gente que não acredita. Amém, irmão? Isso já é uma verdade, é um testemunho da verdade. Amém? Não é mentira o que eu estou falando. Se está escrito isso, é necessário crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Porque eu não falava de Deus, as pessoas não falam graças a Deus, mas vivi o dia todinho como se Ele não existisse. Então, uma crença mentirosa. Amém? É o que diz a Bíblia. E Deus é imutável. Ele é amor, mas também a Bíblia que diz que por causa das escolhas, Deus vai jogar a maioria da humanidade no inferno, sendo amor, amém? Sendo amor, e é o amor dele, porque o amor dele tem a justiça dele, então ele não vai tratar ninguém de forma injusta, vai dar o que pediu, o que buscou, amém? É isso, é a lei da semeadura, vai colher o que plantou, amém? E esse Deus, conhecendo toda a humanidade, resolveu se revelar para dar oportunidade à humanidade. E a promessa era para os judeus, mas pela misericórdia estendeu para nós. Amém? Pela misericórdia. Mas tem que ser no padrão dele, porque ele que é o justo juiz. Amém? Então ele veio dar o testemunho, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Jesus, com outras palavras, está falando que não tem verdade na terra. Tem um monte de corrupção. Amém? Jesus veio revelar a verdade. A verdade. Graças a Deus. E a Filipe fala: para onde o Senhor vai, Senhor? Basta o Senhor nos mostrar o Pai, que nos basta. Aí Jesus fala: Filipe, estou tanto tempo contigo, você não tem visto o Pai? Ainda não conseguiu? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Então, e a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é a imagem expressa do Deus invisível. Quem, se quiser conhecer Deus, Jesus.
Amém? É só olhar para Jesus, graças a Deus, que é o autor da vida. E a Bíblia diz que os principais dos sacerdotes mataram, crucificaram o Senhor da vida, o príncipe da vida. Como pode deter o autor da vida? Amém? Por isso que ele saiu do túmulo, que não tinha como a morte matar a vida. Amém? Não tem como, graças a Deus. E ele alcançou uma glória incrível que deu para nós pela fé. O verdadeiro cristão herdou também isso. Amém? Graças a Deus. Em Atos capítulo 3, no 12, a partir do 12, diz assim: quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Pilatos queria soltar, que não viu nada de errado nele. Amém? Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. Amém? E aí para a gente estava conversando antes, para a gente é um mar, quando a gente entra no Evangelho, entrou num mar sem fim. Não tem fim. Mas para entrar e respirar lá, só se entrar com Jesus. Tu só consegue isso se for com Jesus. Sozinho ninguém vai. Ninguém. Amém? Ninguém vai, mas se eu me render a Cristo, Ele me leva. Me leva para respirar debaixo d'água. Para viver algo sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Mas vós negaste o santo e o justo, pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida. Amém? O príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Amém? E pela fé no seu nome, no príncipe, fez o seu nome fortalecer a este que vedes. Amém? Foi o nome dele, pela fé no nome dele, no príncipe. Amém? Fez o seu nome fortalecer a este que vedes. Então, em nome de Jesus, eu tenho que ver, o nome dele fortalece. Amém? O nome dele fortalece. Se só fica fraco espiritualmente, o morto espiritualmente, quem não acredita nesse nome. Porque a Bíblia estava afirmando que o nome dele faz isso aqui. Amém? Aquele que está fraco, o aleijado espiritualmente, o cego espiritualmente, o mudo espiritualmente, o surdo espiritualmente, se passar a crer no nome, essas doenças todas vão embora. E a cura dele, ele não pega um aleijado, para o aleijado continuar mancando. Quando Jesus pega um aleijado, ele faz saltar, pular, como se nunca tivesse acontecido nada. A cura de Jesus é assim, amém? Porque a cura de Jesus é perfeita. É perfeita. Amém? Então, em nome de Jesus, com base nessa palavra, o Espírito Santo vai me examinando e me mostrando qual é a minha enfermidade, irmãos. Para ninguém ficar com ela. Aquele que fica é porque gosta, é porque não quer a cura. E a Bíblia diz isso. Amém? Porque Jesus faz isso. Mas nós sabemos as condições do mestre. Amém? Nós sabemos as condições do mestre. E eu tenho que me submeter ao príncipe da vida.
Só estou aqui em pé porque Ele que está permitindo. Só estamos respirando porque Ele está deixando. Amém, irmão? É Ele, queira ou não queira, Ele, Deus deu autoridade a Jesus, poder sobre toda a carne. O homem mais desgraçado da face da terra hoje está vivo porque Jesus está deixando. Está dando chance a Ele. Amém? É Jesus que permite alguém estar vivo hoje. Se Ele pode ter determinado que o fim é hoje. Amém? Jesus, não presidente nenhum, não sistema nenhum, não modernidade nenhuma. Jesus. A hora que Ele quiser, Ele dá um peteleco nessa terra e acaba com tudo. Peteleco. Amém? Que Ele é maior do que tudo. Porque Ele é o Criador, o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos e que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. Amém? Uma coisa maravilhosa aqui, que vedes, porque está isso assim, está escrito assim. Vocês estão vendo, né? E vocês conheciam Ele. Não tem falsidade aqui não. Eu não peguei ninguém, não foi pego ninguém escondido lá na casa lá e deu um dinheiro para enganar ninguém não. Vocês sabem quem Ele era e olha aí, ó. É por isso que está escrito assim. Então, olha aí o que Ele faz. Aquele que vocês mataram, que Jesus tirou do túmulo, é o nome dele que fez isso aí, ó. E vocês conheciam esse aleijado. Amém? Conheciam, ninguém pode falar que é armação, igual a gente vê por aí. Amém? E tem muita armação, mas aqui não. Aqui não. Amém? Glória a Deus. Fez fortalecer este que veis e conheceis. E a fé que é por Ele, e a fé que é por Ele, a fé que é por Ele, que vem dEle. Amém? A fé que está em nós veio dEle. E foi ela que fez isso aí, ó. Amém? Foi ela que fez isso aí. Com isso, eu também, o Espírito Santo vai me esquadrinhando e fala assim: ô Mário, como é que está a tua fé? É verdadeira ou falsa? Ele me esquadrinha, porque a Bíblia afirma que para esse Senhor, nenhuma criatura, não há criatura encoberta diante dele. Todas as coisas ficam nuas perante ele, porque a luz tudo revela. Amém? Graças a Deus, não falha igual as máquinas que os homens criam aí, que até falha nos exames, não aparece legal, não dá uma resposta exata. Jesus dá uma resposta exata. Amém? Sobre nossas condições, porque Ele quer salvar. Amém? Toda a revelação aqui, por mais que doa e me coloque na parede, é o amor de Deus. Não é o ódio, é o amor. Amém? Glória a Deus. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Está lembrando a eles algo que eles sabiam, mas está trazendo à memória. Isso aí que aconteceu, lembra? Não, está tudo escrito o que aconteceu com o mestre. E eles depois se arrependem, amém? Essa revelação caiu a ficha. Muitos se converteram aqui, amém? E agora quem está dando testemunho da verdade são os discípulos, inspirados pelo Espírito Santo. Falando de quem? Jesus, tirando a glória de si sempre e colocando a glória de Cristo em ação. Amém? Em nome de Jesus. E essa fé que fez isso tudo, ela é gerada em nós depois que nós passamos a escutar a palavra da verdade. Amém? E a Bíblia diz: os que são meus, ouvem a minha voz. Amém? Essa palavra, essa fé, Jesus fala: eu sou o caminho, fala antes, quando Filipe mostra no Pai,
Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Ele é a imagem expressa do Deus invisível. Então, em nome de Jesus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso é verdade. Então, Jesus, para chegar ao Pai, o caminho sou eu. Acabou as sombras, as figuras do Antigo Testamento, acabaram. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem quiser ser salvo, Filho. Mas por ninguém. Não é denominação, não é pastor nenhum. É o Filho. Nos últimos dias, a verdade veio plena por intermédio do Filho. Amém? O Filho é que tem que ser exaltado. E ele falou, eu sou o caminho. Não tem outro. Não dá para botar a estrada de Jesus como caminho e também estabelecer alguma minha. Não dá, porque não tem verdade na terra. Tudo é mentira. Não ameis o mundo, não ameis a mentira. Está falando isso. Nem as coisas que há no mundo, não ameis a mentira. O mundo e as coisas. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. O amor do Pai não está nisso. Então, tudo que foi criado no mundo é obra da carne. Tem a corrupção, não tem o amor de Deus. Não presta. Nada. Tudo que o mundo exalta, não tem Deus. Não tem. O Filho veio revelar essa verdade. E é essa verdade que eu tenho que seguir. Amém? E essa verdade, a Bíblia diz que eu recebo como recompensa pela fé nele. E essa verdade é que vai guiar todos nós. A causa primária da vida, de tudo que tem vida, Cristo. Amém? Jesus, e graças a Deus por isso. E Pilatos falou, o que é a verdade? A verdade, e depois ele mesmo responde. Pilatos mesmo responde. E o que é a verdade? Ele consagrados totalmente a ele. Essa é a carreira. Ser santo como ele é santo. Ficar firme até o fim. Essa é a carreira. Se santificando a cada dia. Exortando uns aos outros, está escrito. Amém, irmão? Eu quero ser exortado por ele todo dia. Por engano do pecado, não endureceu meu coração. A Bíblia diz isso. Então, desde o momento, revelação, a verdade, dá testemunho da verdade, você, eu, se nós não quisermos isso, não dá importância para isso, significa que você não está de acordo com a verdade. Você, na verdade, tu não gosta dela. Simplesmente você está negando a verdade. Você está pedindo nesse exato momento, sabe por quem? Barrabás. Você está pedindo um homicida e negando ele. Isso é o que diz a Bíblia. Quem não é comigo, é contra mim. Então, se eu não estiver de acordo com a verdade não me libertou e nem vai me libertar. E a verdade, a Bíblia diz que é o Filho. Amém, irmão? Isso é Bíblia que ninguém quer falar. Sabe por quê? Busca os seus próprios interesses. Quer agradar a carne. Mas por isso que Jesus foi... O que aconteceu aquilo com Jesus e com os apóstolos? Porque eles deram testemunho da verdade. Aí ele disse que o resultado ia ser esse: desprezo, perseguição. Por isso que não acontece isso, porque a verdade não me governa. Onde a verdade governa, que é Jesus, o que ele disse que ia acontecer, acontece. Amém, irmão? Porque a carne odeia a verdade. São poucos. São poucos. Mas em nome de Jesus,
mas eu estou só me preservando, quando eu não quero ela, eu estou me preservando para algo que já já vai acabar e pode ser hoje. A coroa de espinho sofreu, mas sofreu. Estevão, demais. Paulo, demais. Acabou o sofrimento. Acabou. Acabou. Então vale a pena. Por isso que o Espírito Santo revelou a leve momentânea, leve, olha o que ele passou, a leve momentâneas aflições do presente século, não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então ele botou na sofrimento passageiro aqui, com a glória que está por vir, ele botou, não dá para comparar. Amém? Então vale a pena. Vale a pena porque estavam sofrendo muito e alguns fugindo, já querendo abandonar. Aí o Espírito Santo vem em Hebreus para falar assim, ó, esquece, dá uma olhada nos anjos, dá uma olhada nos sacerdotes, dá uma olhada em Moisés, dá uma olhada neles todos e olha quem fez a obra para nós. Falando para eles olharem para Jesus. Sabe o que o mundo faz todo dia? A gente tem que deixar o embaraço e o pecado tão de perto nos odeia. Satanás sabe que isso aqui está escrito. E se a Bíblia manda eu olhar para Jesus, o mundo vai se apresentar de várias maneiras, influenciado pelo cão, por causa dos desejos carnais, concupiscências carnais, ele se manifesta para tirar os nossos olhos de Jesus. Não enxergar ele como a Bíblia quer que eu enxergue. Mas a Bíblia já falou para mim e está gravado. Só estou vivo por causa dele. Devo um amor até a morte por ele. A minha dívida é para com ele. E assim tem que ser de todos nós. Revelar que tem uma dívida eterna com ele, mas com ninguém. Fazer sempre, confessar ele é andar de acordo com o padrão dele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador, em outros textos está falando é o originador. Em outros textos está falando que é o príncipe. Autor é o criador, ele é o líder, é o capitão. Amém? Da nossa fé. Nosso líder, que está na frente, nosso capitão, o criador que gera em nós essa fé, ele é o líder, ele é o dono, ele é o que governa, ele é tudo isso, é o autor, o que criou para nós as condições de vivermos para ele, amém? Ele é o líder, para nós agora quem é? O capitão vai na frente. O capitão disse que já venceu tudo e agora ele está bem na frente, me mantendo daqui em um mundo que ele disse para mim, já venci tudo, só me segue. Tu viu como é que eu vivi? Vi, me segue. Tu viu alguma mentira em meus lábios? Não, me segue, tu não mente mais. Tu viu algum egoísmo na minha parte? Tu viu eu vivendo para mim? Você viu alguma malícia na minha pessoa? Eu não consegui ver. Me segue. E ele é meu líder, meu capitão. Por isso que o velho homem morre. Porque o grande vencedor, o homem ideal que Deus requer, bem na minha frente, me guiando. E ele me deu a vida dele. Ele é o autor dessa vida. Ele é o criador de tudo. Amém? Não temos desculpas. Por isso que a Bíblia diz assim, sem problema nenhum. Se alguém está em Cristo, ponto. As coisas velhas. Nós vamos ser julgados por essa verdade.
Eu vim dar um testemunho da verdade. Que verdade, Senhor? Os que estão em mim são novas criaturas, a velha morre e ressuscita um novo. Amém? Testemunho da verdade. E eu tenho, o homem espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Quem tem o Espírito se tornou um homem espiritual. Discerne bem os embaraços que tem e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que esse homem vai fazer? Vai deixar. E vai ser visto. Vai ser visto ele deixando aquilo que quem não quer, o mundo não abre mão, mas vai ser notório o homem espiritual deixando. Vai chamar a atenção. Amém? E vai ver ele correndo a carreira que está proposta. Santidade, amor a Deus e ao próximo. Vai ser notória a diferença. O verdadeiro, quem veio dar o testemunho da verdade, converte uma alma na verdade. Converte. Tira da mentira e coloca na verdade. Eu vim dar o testemunho da verdade. Não tem verdade no mundo, só tem ilusão. O homem, a Bíblia diz em Miqueias, que o homem com seus feitos, com suas palavras, são perturbadores. Mas aqui diz que esse aqui dá um descanso para as almas. Vamos colocar de pé.